Lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. In other words, remember that you come out of such a corruption as that. Simplesmente, em outras palavras, recordem que vocês saíram da grande corrupção como aquela. See? Bem, And, look here. e, veja aqui, If therefore thou shalt not watch, I will come unto thee as a thief. se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. And thou shalt know, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. E não saberás a que horas sobre ti virei. On down, he's going to move the candlestick. Mais adiante, ele remove o castiçal. So, that's it. What is the light of the church? Since you went Veja, então é isto. O que é isto? A luz da igreja. right into the same organizational system of pagan darkness that you come out of. E ela foi diretamente para aquele mesmo sistema organizacional das trevas pagãs da qual ela saiu. And there she remains today. E ali ela permanece hoje. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 1. Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estamos suplicando ao Senhor que mais uma vez nos alimente com a palavra, pois cada um de nós não estamos atrás de um alimento novo, mas aquilo que já foi revelado, aquilo que o Senhor deu nos dias do seu profeta e mandou ele armazenar, porque viria um tempo de fome. E nós estamos aqui descobrindo estes barris de alimento e nos alimentando, que o seu povo possa sentir bem com a alimentação e se preparar para este grande dia final, o momento do rapto para o seu povo eleito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. É muito conhecido, mas vamos meditar um pouco sobre estas palavras, reunidos no mesmo lugar.
dar um alento para as mulheres na mensagem do profeta, aquelas que gostam de seu trabalho, trabalhar fora. Foi uma pergunta feita ao irmão Brana em perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, parágrafo 129. A terceira pergunta: você acha que é correto para as mulheres fazer um trabalho pessoal fora da igreja? Sim, esta é apenas uma pergunta, somente uma, não uma pergunta escriturística. Com certeza acho. Sim, senhor. Juntos somos todos trabalhadores. As mulheres têm seus lugares, com certeza elas têm. Sim, senhor. Apenas faça todo o seu trabalho pessoal que você puder fazer e Deus te abençoará por isso. Correto? Amém. Agora vamos ver. Sim, esta é apenas uma pergunta. Aí ele passa para a quarta, a resposta, perguntas e respostas já a quarta. Vou parar por aqui um pouquinho, porque as mulheres têm o direito do seu trabalho e o outro lado é se o seu marido deixar. Porque a mulher tem um cabeça. Mesmo ela querendo trabalhar, ela deve pedir ao seu marido se deve ou não trabalhar. Porque os dois são um nesta hora. Porque de toda forma, os dois são dois. É um homem e uma mulher. Mas quando chega na decisão dentro do lar, então os dois são um porque tem uma cabeça, a qual a mulher recorre e pergunta se ela pode fazer aquilo, certo? E se ela tem de tudo, eu creio que uma mulher que tem de tudo em casa, ela não desejaria ir lá fora buscar mais algum ganho. Se ela já tem em casa, só com o trabalho normal de uma mulher. Ela não tem desejo de ir lá fora buscar mais. Isto é o problema da ansiedade, da solicitude da vida, sempre em busca de mais alguma coisa. Agora, se não tem condições, o próprio marido e a mulher vê que não tem condições, somente ele, então ele quer permitir a sua esposa fazer alguma coisa, que ela vá e faça. Ainda diz aqui um trabalho pessoal. Ele nem fala muito trabalhar no escritório de alguém, entende? Mas um trabalho pessoal. O que você deseja fazer, que não atrapalhe, que não ofenda entre você e o seu marido, o seu convívio. Quando há um rompimento naquilo que a mulher por si própria, decide por si própria, então aí vem o problema. Então, se você casa com uma mulher, ela já está trabalhando, você tem que entender que você está casando com uma mulher que está trabalhando. Aí você não adianta você querer fazê-la ficar em casa. Ela já está trabalhando. Você vai casar com uma mulher, sabendo, ela está trabalhando, então ela vai querer continuar trabalhando. Tem mulher hoje, se você falar que não é para trabalhar, ela não casa com você não. Então não adianta você enganar a mulher. Você, não, agora, tudo bem. Se você falar para ela, não quero que você trabalhe, mas eu te dou de tudo, ela não vai aceitar. Você pode dar de tudo, mas ela já acostumou a trabalhar. Ela vai trabalhar. Então, eu acho que isso é até uma boa coisa para se tratar quando está namorando. Não sabe o pensamento um do outro. O que você acha? Eu vou continuar fazendo isso aqui, vou continuar no trabalho. O que você acha? Não, quando você casar, então eu casar com você, eu não vou querer que você trabalhe fora mais não. Aí é hora de falar, então você sabe que eu não quero você mais não. Certo? É o problema do dia.
tem que ser esclarecido. Tem homem que admite a mulher trabalhar e tem problema algum. Outros já não admitem. Um homem que nem eu não admite. Mas outro homem pode admitir. Certo? Não tem problema algum. Só que a mulher, ela é submissa, ela tem que perguntar para o marido se pode fazer aquilo. Porque, do contrário, o trabalho dela é do lar. Toda mulher cristã, ela é do lar. Bom, essa mensagem é louca, eu quero que vocês entendam, porque se tem uma mensagem louca, tem que ter um louco para pregá-la. Então, essa mensagem é louca para o mundo, para o sistema que temos hoje, para as mulheres, para a formação de ideia, que já está desde garotinha, que as mocinhas são formadas. O lugar dela é exatamente ali, cuidando do marido, dos filhos. E, por outro lado, o marido também cuidando da mulher, dando a ela o lazer que precisa. Entre ele e ela que deve combinar o lazer que precisa entre marido e mulher. Onde vamos? Porque tem gente que é de beira d'água, outros não. Tem mulher que é até de caça. Você botar um rifle na mão dela é só sair de perto também, porque se ela não estiver muito bem com você, você vai ver. O primeiro passarinho a morrer vai ser você. O primeiro bicho vai ser você. Certo? E tem mulher que é de caça, outra é de pesca. Agora, eu não sou de caça nem de pesca. Certo? Eu já não sou. Então não vai adiantar nada eu querer levar minha mulher para caçar, como o irmão Brana levou a irmã Meda na caça. Certo? E tempo de casamento. Ele levou. Agora, sair lá fora no mato, era ele que ia caçar. A gente, lendo a mensagem, sabe o que é isso. Ele sabia que a esposa estava guardada em algum aposento ali, certo? Mas, liberdade. A liberdade que a mulher tem é aquela que o marido dá dentro do casamento. Por isso, antes do casamento, tem que ver tudo isso aí. Se o marido for aquilo, eu não quero que você trabalhe, fala para sua namorada, olha, quando nós for casar, você pode trabalhar agora, mas depois eu não quero que você trabalhe. Dentro de poucos meses, o namoro vai ser desfeito. Certo? Esse tempo que nós estamos vivendo agora. Por quê? Elas já foram formadas trabalhando. Hoje tem mais serviço para mulher do que para homem. As mulheres estão trabalhando, os homens estão ficando em casa. Porque mudou tudo. Eles abriram um meio de trabalho para a mulher. E para o homem, não. Então, os homens hoje estão passando apertado. Ou em casa arrumando a cozinha e a mulher ganhar o pão. Quer dizer, inverteu a coisa. Você acha isso bonito? Você acha isso escriturístico? Não é. Não é. O certo é o marido de trabalhar, ganhar o pão de cada dia. E se tem um salário pequeno e permite que a mulher trabalhe, se tiver um serviço em casa, gente, que possa ganhar, possa trabalhar ajudando o esposo em casa, será muito, muito bom. Eu creio que isto é uma combinação de marido e mulher. Eles têm que combinar nisso daí. Tem que dar certo. Porque quando ela começa a tomar a sua decisão sozinha, sem perguntar para o marido, ela é uma laodiceana. Ela está fora da mensagem que o irmão Brana diz que é desse jeito. Certo? É assim, o que foi que pôs Cristo fora da igreja? Não foi a era de Éfeso que perdeu o primeiro amor. Porque depois que perde o primeiro amor, ainda tem mais eras para frente até entrar na profundeza de Satanás. Aí a igreja entrou na profundeza de Satanás. E veio caminhando, até chegar a um ponto que ela não admitiu a palavra de Cristo ser verdade dentro do lar da igreja. Pôs ele para fora. E Jesus é tão bom que ainda volta. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Na era de Laodiceia, quando ela colocou ele para fora. Agora, ele bateu na porta por causa dos eleitos. Não é todo mundo.
os eleitos têm que sair dali. Então, a mensagem de Deus, através de um profeta, é para bater na porta das denominações para o eleito sair dali. Ninguém mais. Tem hora que sai lagartixa, sapo, e assim por diante. Mas é o eleito que é para sair de lá. Certo? É o eleito. O eleito, você pode deixar, ele sempre é eleito. O sapo, ele sempre vai ser sapo. O peixe, sempre peixe. A tartaruga, sempre vai ser tartaruga. Ela veio tartaruga. E o eleito sempre é eleito. O Pedro sempre é um Pedro. Amém. Bom, entenderam então? As mulheres, eu dizia, quando eu encontro algumas perguntas e respostas do irmão Brana, eu gosto mesmo de passar para as mulheres, mesmo o irmão Brana sendo a favor, e a minha opinião não é tal qual a do irmão Brana, não é? E se eu estou dizendo que eu não aceitaria a minha mulher trabalhar, o irmão Brana está dizendo que a mulher pode fazer um trabalho pessoal fora da igreja. Esse trabalho pessoal fora da igreja, que ela pode fazer, também leva a entender um trabalho de mostrar as coisas para os outros, de dar um livro, de dar um CD do irmão Brana, de dar uma mensagem do irmão Brana, entende? Fazer um trabalho pessoal, fora do trabalho natural, certo? Porque aqui não é um trabalho de pregar, porque o irmão Brana era contra mulher pregar, mas o trabalho pessoal, que ela poderia, então, distribuir algumas fitas, naquele tempo do irmão Brana, algumas mensagens, que seria um trabalho pessoal, que tem coisa que você não pode também ir avante. Eu creio nisso também, certo? Nisso eu creio. Eu tenho as minhas dificuldades só entre marido e mulher. Marido e mulher, eles precisam agir da forma certa. Esse marido tem que ter uma cabeça sadia para que o corpo, a mulher, também seja um corpo sadio. Então tem que ter uma cabeça sadia. Se o marido é doente, a esposa também o é. Isso daí é o lado espiritual que estou falando. Nada a ver com o lado físico de doença, não. Um marido doente, mentalmente, que não age como um verdadeiro homem, que não luta para poder trazer tudo o que ele ganha para dentro do seu lar, tratar da sua esposa e dos seus filhos. Se ele não faz isso, ele não é bom marido, não é bom de mente, porque o marido faz de tudo para dentro de casa, para a esposa, para os filhos, quer ver todo mundo bem, quer ver todo mundo com saúde, não é assim? E todo mundo com harmonia dentro do lar. O lar que não tem harmonia, você sabe o dia que o lar não tem harmonia. O dia que o seu lar não tem harmonia, olha, você sabe, nem sua oração, nem a minha oração é ouvida. Não adianta nem querer orar. Vamos orar. O lar não está em harmonia. Isso é a Bíblia mesmo que mostra. O marido e mulher têm que viver bem para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, dentro disso daí, cada um no seu lugar. Eu creio que a mulher, o que ela vai fazer, ela deve perguntar ao marido. Eu poderia entrar no outro ângulo aqui, onde irmão Brana fala também, no 275, perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, 275. Essas mensagens foram pregadas em 1957. Veja, pois quando ele primeiro foi feito, falando do homem, ele era formado de duas pessoas juntas. Quando o homem foi feito, duas pessoas juntas, ele e a mulher. A mulher foi feita dentro dele. Ele era ambos, macho e fêmea. Agora, isso está na Bíblia, nós já lemos para vocês, Gênesis capítulo 5. O Senhor criou macho e fêmea e pôs o nome de Adão, não de Adão e Eva. A fêmea já estava dentro do Adão. Só que ele deu o nome de Adão, por isso a mulher leva o nome do homem. Eva já levava o nome de Adão, porque estava em Adão. E aí você vai ver a mulher que está no marido, leva o nome do marido. A igreja que está em Cristo, leva
o nome de Cristo. Então, a igreja que está em Cristo, quando Cristo tem novo nome, essa igreja também tem novo nome. Amém? Então, tudo isso daqui é claro para nós, mas presta atenção. Ele era ambos, macho e fêmea. O homem era. A Bíblia diz que ele foi. Deus fez o homem ambos, macho e fêmea. Ele não estava totalmente ali. Escuta-me aqui. Ele o criou. Observe. Agora, quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, que o homem, quando ele era macho e fêmea em si, ele, nesse estado que ele estava, espiritual, que foi criado, para depois Deus tirar aquele Adão daquela teofania. Era uma teofania. Teofania você não vê. Então, assim estava Adão. Por isso, se Deus é espírito, o primeiro homem feito, como que era? Espírito. Porque Deus fez o homem à sua imagem. O homem é espírito. Agora, quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, você vê a mesma coisa, Cristo era uma teofania no Velho Testamento. Mas ele foi separado da teofania e foi feito um homem, foi feito carne. Tem que acompanhar. O homem era uma teofania. E depois ele foi separado da teofania e colocado em carne. Mas quando foi feito isso no homem, que Deus fez ele em carne, separou ele da teofania e fez ele em carne, escuta aqui, ele não estava totalmente ali. Parte de seu ser ainda era uma teofania. Deixa eu perguntar agora para você. Deus pegou Adão e aquele homem separou aquele homem da teofania. Foi colocado ali agora um homem em carne, foi separado da teofania. Qual era ainda o ser, a teofania que estava dentro dele? Vocês têm alguma resposta para mim? Estou perguntando. Presta atenção. Vocês querem aprender. Então, nós aprendemos assim. O homem era macho e fêmea em seu espírito. Deus pegou aquele homem da teofania e tirou ele daquela teofania, colocando em carne. Mas não estava tudo bem, porque ainda havia uma parte de teofania dentro dele. Qual era? A mulher. Porque Deus fez o homem, olha, o homem, macho e fêmea. Aí Deus pega e faz o homem do pó da terra. Ele fez o homem do pó da terra, ele tirou o homem daquela teofania, mas ele não tirou a mulher. Então ainda tinha aquela teofania dentro dele. Só a irmã Brana para pregar isso e nós crer. Certo? Ali estava dentro dele, aquela mulher estava dentro dele. Agora, tem hora que não dá nem para entrar em pormenores, porque a Eva estava dentro de Adão legitimamente. Tem mulher que não está dentro do homem, legitimamente. Porque se ela tivesse, quando casar, ela passaria a ser aquela parte da teofania que saiu daquele homem. Aí você pergunta, mas no meio de milhares de homens e mulheres, como que vai saber? Por isso, o irmão Brana, pregando, escolhendo uma noiva, ele diz que o muito que você orar para casar ainda é pouco. Porque você quer encontrar uma que seja aquela teofania que vem estar ao seu lado. Porque aquela teofania estava dentro de Adão. Desde que ele foi tirado da teofania e feito carne, ainda ficou uma teofania dentro dele, que precisava ser feito carne para que ele pudesse expressar
seu amor àquela pessoa feito carne, mas que saiu de dentro dele. A gente olha essas coisas e vê se a pessoa saiu de dentro da outra, só tem que dar certo. Tem hora que é uma brigaiada. Mas você não saiu lá de dentro, o que vai acontecer? Aí o irmão Branham diz, no milênio tudo será consertado. Aí tem gente que diz que o milênio é agora, porque já quer consertar agora. O irmão Branham diz, no milênio tudo será consertado. Porque não é aquela parte da teofania, aquela mulher que está ao lado daquele homem, não é a parte da teofania que estava dentro dele. Então nunca dá certo. Mas você não pode ficar trocando de mulher. Você tem que esperar para o milênio. E no milênio não tem sexo, no milênio não vai ter problema. Só que ali haverá a companhia certa. Não é fácil não, hein? Ali haverá a certa. As pessoas dizem, eu não quero que muda. Falei o que está na sua cabeça. Eu não quero que seja outro meu marido, eu não quero que seja outra minha mulher. O convívio aqui embaixo vai expressando isso. É a mesma coisa entre nós e Cristo. Eu digo, eu sou membro desse corpo. Eu pertenço a Cristo. Quer dizer, eu sou uma teofania que eu saí dele. Eu sou o feminino que saiu de Deus. Para poder amar a Jesus, amar sua palavra, respeitar sua palavra. Não como Judas que beijou Jesus. Que aí já não, ele não era aquela teofania. Judas não era uma teofania que saiu de dentro de Jesus. Você vai na Bíblia, Judas era a teofania que saiu de dentro do diabo. Mas Pedro era. E Pedro era fraco que nem nós. Mas ele era aquela teofania feminino que saiu de dentro de Deus. Um verdadeiro crente. Ali ele estava mostrando. Quando se casa, é isso que acontece. Você vai expor essas coisas. Por isso, manifesta isso quando é solteiro. Para que possa te largar de você, não casar com você. Faça tudo que você tem que fazer quando é solteiro. Contrariando aquela pessoa com quem você quer casar, faça tudo o contrário. Para que aquela pessoa possa largar de você. Para que ela não possa ser enganada. Para que não venha dar problema mais lá frente. Mas não, muitas vezes fingem tudo. E nós hoje muitas vezes fingimos a vida cristã. Mas você vai ver, quem é o verdadeiro cristão é aquele que saiu de dentro de Cristo, como essa teofania que sai dali e se faz carne, que é a esposa de Cristo, que aí ouve a palavra, não importa o que o pastor diz, não importa o que o pai diz, o que a mãe diz, o que o irmão diz, importa o que a palavra diz. Por quê? Porque você saiu de dentro de Cristo, e Cristo é a palavra. Os nossos filhos deveriam ouvir nossa voz. Os nossos filhos, na obediência, em todos os ensinamentos, eles deveriam nos ouvir. Por quê? Porque eles saíram de dentro de nós. Essas são as teofanias, os atributos que estavam dentro de nós. E você vê que nesse natural não tem condições de acontecer. Mas no espiritual, você sair de Cristo, isto é real. Tem que acontecer. O natural não acontece. Tem um filho que te obedece, outro não. E você quer bem para todos os filhos. Até o filho que dá mais trabalho em casa, os outros filhos ficam até achando ruim, porque ele parece ser mais amado. Mas não, porque ele precisa de mais carinho, de mais atenção, porque ele já tem a mente problemática, fraca, encaminhada para a desobediência, para o erro, para o mundo. Então o pai e a mãe, sabendo, parece que fica sempre ajudando aquele filho. É um dever de pai e mãe de fazer aquilo. Agora, o que Deus faz é com seus filhos. Deus não tem filho desobediente, e nós temos. Só para mostrar para vocês os dois lados. Os filhos da desobediência, a Bíblia diz, não são filhos de Deus.
Os filhos de Deus são aqueles que obedecem. Obedece porque obedece a palavra. Mas meus filhos, mesmo não me obedecendo aqui na carne, são meus filhos. Mesmo não obedecendo. Mas de Deus não. Os filhos de Deus, se não obedecem a Deus, e Deus é a palavra do dia quando ela é manifestada. Quando reúne aquela palavra do dia, toda a família reúne em torno daquela palavra. Você não reúne em torno de mim, você tem que reunir em torno daquela palavra do dia. A palavra que foi revelada. Vamos falar claro, a palavra que Deus abriu para vocês, para nós que não sabíamos nada. Abriu para nós nesse século 21. Deus abriu para nós. Então você reunidos no mesmo lugar. Você saiu dali. Você saiu dali. Se você sai a parte aqui do meu ministério, você amará esse ministério. Você dará tudo por esse ministério, porque você saiu dali de dentro. Mas se não saiu dali de dentro, é como os casamentos. Não saiu dali de dentro, não dá certo, vai ter que casar, divorciar. Não deu certo. O mundo está cheio disso. A gente tem que descobrir que saiu de dentro de Deus. Quando chega aqui, eu amo Deus da hora. O Deus do momento, o Deus que revela a palavra. Não o Deus dessa era maligna, o Deus que abre a palavra. O que Deus fez por nós, então nós somos agradecidos, porque somos filhos de Deus, somos teofania, que saímos de dentro daquele ministério de Deus, daquele dia, amém? Para mim, isso daqui é tremendo. Muitas vezes as pessoas não conseguem ver. Eu li isso aqui hoje, as mensagens ficam aí com a gente passa por cima de tanta coisa, de 57, vale para hoje a mesma coisa. É o mesmo ensinamento. Então, aqui está. Agora, quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali. Naquela carne. Ele não estava totalmente. Por quê? Parte de seu ser ainda era uma teofania. Então, não parecia certo. Por isso que não parecendo certo, aí Deus pegou, adormeceu o homem. Ele dizia, não é bom que o homem esteja só. Não estava certo ainda. E o homem já tinha sido feito carne. Ele já tinha saído da teofania. E era uma carne agora. Mas não estava bom ainda. Porque a mulher que era uma teofania estava dentro dele. E precisava puxar aquela teofania para fora dele. E Deus o adormeceu e tirou uma de suas costelas. E ali estava a Eva. Varou-a, porquanto do varão foi tomada. Não olhando muito para casamento, porque casamento hoje é um problema. Nós estamos numa era de casamento e divórcio. Então você tem que saber que nem todo mundo vive com uma só mulher e um só marido a vida inteira. E nós não podemos entrar em polêmica nisso daí. É terra, é tempo de Noé e de Ló. Mas se as pessoas conseguirem ver o dia também do filho do homem, porque se vê o dia de Noé, o dia de Ló, por que não vê o dia do filho do homem? Se nós vemos o dia de casamento e divórcio, se vemos o dia de comprar e vender, os dias de Ló, por que não vemos o dia do filho do homem? E não enganamos nem a nós, nem os outros, porque a pior pessoa é aquela que engana a si mesma e tenta enganar as outras, por dizer, olha, eu creio nisso daqui, eu creio, casa comigo porque eu creio. A mulher diz, olha, eu obedeço a mensagem aí. Tem crente, tem gente que quer casar com gente da mensagem. Porque a mensagem é coisa boa. Mas você tem que averiguar. Nem todo mundo é uma teofania feita carne que saiu da mensagem da hora. Nem todo mundo. Porque se você saiu da mensagem da hora, você produzirá os frutos da hora. A natureza da hora. Amém? Bem, então nós temos isso daqui praticamente pronto. Devemos estar reunidos todos no mesmo lugar. Isso daqui é para mostrar para nós que a esposa de Cristo, ela não pode ter várias crenças.
ela não pode estar dividida. Porque eu posso estar aqui e outros estar lá no Japão, outros estar em Portugal, outros estar nos Estados Unidos, e assim em qualquer outro país, mas sendo daquela noiva, aquela teofania que saiu dali e está vivendo em unidade. A mulher que saiu de você, que saiu de mim, então elas estão em unidade conosco. Aquela mulher está em unidade conosco. Então, o que a gente fala, ela vê, ela crê, ela obedece. O que Cristo fala, nós também, que saímos dele, somos uma teofania, que saímos dele e manifestamos em carne. Estamos provando para o mundo hoje que nós pertencemos a Cristo e a Ele somente. E que nós estamos reunidos num só lugar. É o lugar onde Cristo revela a sua palavra. Como nós podemos... O Espírito Santo não caiu lá no dia de Pentecostes e depois, espera lá que eu vou cair mais ali. Mas tem um outro grupinho para mim cair. Não. Estavam reunidos todos no mesmo lugar. Hoje, lá caiu o Espírito Santo. Hoje eu tenho que falar para você outra coisa. Estamos reunidos no mesmo lugar. E nesse mesmo lugar que estamos reunidos, o que caiu sobre nós? 7 trovões revelados. Estávamos reunidos no mesmo lugar. O que caiu sobre nós? O novo nome de Cristo. Reunidos no mesmo lugar. Quando você não pode reunir no mesmo lugar, aquela promessa não pode cair. A promessa caiu no dia de Pentecoste em Jerusalém. Porque era uma promessa para aquele tempo. A revelação para nós sabermos novo nome. Para nós podermos saber 7 trovões. Terceira puxada. A verdadeira deidade. Que não se sabe uma verdadeira deidade crendo em 2. Eu tenho tudo aqui escrito, mas não vai dar tempo. Uma verdadeira deidade. Você está reunido no mesmo lugar. Quando você sai daquele mesmo lugar, o que aconteceu? Você divorciou daquele lugar. Você divorciou daquele homem. Você divorciou daquele ministério. Então você está à parte. Você não está no original mais. Você não pertence àquela teofania original, que a palavra foi aberta, foi revelada, como foi nos dias do irmão Brana. Que aconteceu no dia de Pentecoste, aconteceu nos dias do irmão Brana. Só que no Pentecoste foi o Espírito Santo, nos dias do irmão Brana foi 7 trovões, 7º selo, novo nome. A mesma coisa tinha que acontecer no nosso tempo. O que aconteceu agora em nosso tempo? A palavra foi aberta. Mas qual é esse período? É o período da esposa. É o período que aquela teofania prova que ela saiu de Cristo e manifestou em carne. E você é essa carne que está unida em casamento com Cristo, a palavra do dia. Certo? O mesmo que aconteceu lá. Agora temos estas promessas que são importantes. O batismo do Espírito Santo, parágrafo 96. Esse é o título da mensagem. O batismo do Espírito Santo, parágrafo 96. Eu disse, então não são o mesmo. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. O Pai habita em mim. Eu queria que as pessoas da dualidade falassem igual o irmão Brana, mas eles não podem falar, eles não saíram do irmão Brana. Como teofania, como uma esposa, como um ministério, saindo do irmão Brana e prosseguindo ao lado, auxiliando. Não, eles falam diferente, eles não falam isso. Eles não lêem desse jeito, quem me vê a mim, vê o Pai habita em mim. A irmã Brana vem e explica, minha esposa não habita em mim. Vê? Eles são um. De todas as formas, eles são um. Quem? Pai e filho. São um. E nós somos um através de um acordo. O marido e a mulher. Ele diz aqui, a esposa e eu. Somos um através de um acordo.
quando ele tem a mentalidade da palavra, falando do marido, e ela também é uma teofania que foi tirada dele, ela terá a mesma mentalidade da palavra. Então, a esposa e eu, aí somos um. Nós somos um em companheirismo. Aí ele começa a explicar. Mas nós temos duas personalidades. Nós quem? Marido e mulher. Duas personalidades. Minha esposa pode ter uma classe de pensamento e eu outro. Mesmo ela sendo uma teofania que saiu de dentro de você. Ela tem uma classe de pensamento e você outro. Ela gosta de macarronada e você não gosta. Você gosta de bife e ela gosta de carne moída. Há diferença nos gostos. Porque são duas pessoas, elas estão em acordo, por isso forma uma pessoa. Então, quando a mulher não está em acordo com o marido, não são uma pessoa. Quando a igreja não está em acordo com Cristo, não são uma só pessoa. Porque o pai e o filho não é um acordo de pai e filho. É isso que é bom entender a mensagem do profeta. Marido e mulher são um acordo. Um concorda com o outro. Mas pai e filho não é um acordo um com o outro. Porque não são duas pessoas. A irmã Brana vem e explica. Nós somos um em companheirismo, mas nós temos duas personalidades. Minha esposa pode ter uma classe de pensamento e eu outro. E nós somos duas pessoas. Mas não é assim com Deus. Deus e Cristo são a mesma pessoa. Agora, irmão Brana estava falando assim, que Deus e o Pai que é a mesma pessoa. Você sabe disso aí. Tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão Brana estava falando aqui com respeito a Jesus, dizendo, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque quando você olha em mim, você não vê minha esposa. Por quê? Porque eu e minha esposa somos duas personalidades. Mas quando você olha em Jesus, você vê o Pai. Porque Jesus e o Pai é uma só personalidade. Amém? Esta que é toda a luz, toda a revelação que as pessoas precisavam obter. Mas elas começam a ter confusões em suas mentes. Ao invés de verem um só, vê dois. Ao invés de ver o marido e a mulher ter que viver numa unidade, para ir bem, tem que concordar um com o outro. Pai e filho, estou falando pai e filho, como Deus, pai e filho, não tem que concordar. Não tem que concordar, já são uma pessoa. Entende? Porque o pai é espírito, o filho é carne, o pai veio morar naquela carne que é dele. É dele mesmo. Então, não é acordo. Acordo é marido e mulher. Acordo é igreja e Cristo. Entende? É um acordo entre igreja e Cristo, marido e mulher. É um acordo. Mas entre Deus e seu filho, não é um acordo. Eles são um de verdade. São quem olha em Jesus, vê o Pai. Quem olha em Jesus, vê Deus Todo-Poderoso. Irmão Brana, tem mais alguma explicação? Se for possível, amanhã a gente passa para vocês numa outra mensagem. Mas aqui, para nós, é o suficiente hoje. Deixa eu ler duas escrituras para me encerrar aqui também, que está em Malaquias, capítulo 2, verso 15, e está em Gênesis 5, verso 1, para vocês verem como a Bíblia é. Verso 1 e 2, de Gênesis, capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Então, quando o homem é feito à semelhança de Deus, você não pensa neste homem feito à semelhança de Deus, que nem nós não. Nós não estamos feitos à semelhança de Deus aqui. Essa carne não é a semelhança de Deus. A semelhança de Deus é espírito. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem espírito.
é a semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Quer dizer, leva um nome só, mas tem duas naturezas ali. Tem a natureza masculina e a natureza feminina, dentro do Adão, quando ele foi criado à semelhança, à imagem de Deus, que é espírito. Mas quando ele saiu daquela imagem espiritual, que era a teofania, e ele se fez carne, ele estava incompleto. Aí Deus viu, você não pode ficar só. Far-lhe-ei uma adjutora. Adormeceu ele e tirou a mulher que já estava dentro dele. Irmãos, o que Deus tem feito nesta era que nós estamos vivendo, Deus adormeceu Cristo no Calvário para tirar a igreja 7 eras. 7 eras. Mas esta deste último dia, quando aquela saiu do Calvário, irmão Branco diz que ela caiu em Niceia. Aquela noiva que saiu no Calvário, ela caiu em Niceia. Aí Deus tinha que levantar outra. Aí veio durante as eras, ele formou dos pés Lutero, das coxas Wesley, dos ombros pentecostais, até que chegou ao pescoço, ministério do Filho do Homem, e a cabeça, pedra de coroa, quando formou o corpo completo outra vez. Mas aqui, quando é formado, você tem que ser tirado desse ministério do dia de William Branham. E quando você é uma teofania que sai desse ministério, é o feminino desse ministério, você dá amém a cada palavra que o William Branham pregou. Se o William Branham diz, os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. O William Branham falou, nós como a esposa, olha para vocês verem, nós como a esposa, como a teofania que precisava sair, quando veio o irmão Branham ainda não estava completo. Dá para entender? Mas com o irmão Branham não estava completo. Tinha que sair a noiva dali. Agora, ele diz que aquela que saiu no Calvário, ela caiu em Niceia. Ele diz, mas haverá uma noiva no último dia, que ela não cairá. Agora, ela não cairá, ela tem que sair também do mensageiro do dia. Ela saiu, é uma teofania que saiu do mensageiro do dia. Nós estávamos dentro de Branham. Saímos dali para poder viver ao lado dele, ao lado de sua mensagem. Não é isso que é uma mulher, não é para viver, ela não é a adjutora do marido, nós somos a adjutora nessa mensagem de Branham. Alguém escuta, não entende direito a coisa, diz, o que esse povo crê? Mas nós saímos dali. Porque aqui saiu de Cristo no Calvário, caiu em Niceia. É o irmão Branham que diz nas eras. Caiu em Niceia. E aí Deus vem tirar um povo dentre os gentios para o seu nome. Ele vem tirando um povo para o seu nome. E o seu nome agora é gentil. Se o povo é para o seu nome, então o nome é gentil, o povo é gentil. Aí, de dentro do 7º mensageiro, está a teofania da esposa de Cristo, com novo nome. Porque o mensageiro estava expondo a imagem de Deus, com novo nome. Aí sai de dentro dele a esposa de Cristo, com novo nome. Esta é a teofania, que pode crer na palavra, que pode aceitar essa mensagem, viver esta mensagem hoje, amém? Você sabe que o demais são aplicações que temos feito, que o irmão Branham também faz, essas aplicações. Aqui em Malaquias 2,15, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? Isso é para mostrar Gênesis 5. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. Deus fez o homem, sobejando espírito. Tem um espírito masculino, mas tinha um espírito sobejante que era o feminino. E que precisava ser uma esposa para estar ao lado de Adão. E assim Deus fez Cristo da mesma forma.
sobejando-lhe espírito. Você tem espírito por medida, mas Jesus não. Ele derrama do seu espírito sobre todos nós. Assim estava o ministério de Moisés. Você pega Moisés, um só espírito, mas ele tinha o espírito sobejando. Que Deus pegou do espírito de Moisés e pôs em mais 70 anciãos. E não enfraqueceu Moisés nem um pouquinho. Deus pegou do Espírito Santo de Cristo, que sobejava. Aquele espírito que sobejava de Cristo era o espírito feminino da igreja. E ele derramou sobre a igreja no dia de Pentecoste. E ela veio amando ao Senhor. Quando chegou lá em Niceia, aqueles já eram os pervertidos, que diziam, nós pertencemos à igreja, nós somos de Cristo, mas eram os pervertidos. É isso que nós temos que tomar cuidado. Tem aquele que saiu de Brana, como uma teofania, para viver ao lado dessa mensagem, mas tem um que é o pervertido. Passa um tempo, ele vai mostrar que é um pervertido, não permanece no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. Então aqui está, não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Deus quer semente de piedosos, não é dois. Semente de piedosos. Por que ele fez um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Isso daqui ensina, se você pode ser leal, talvez vocês podem ter se incorrido no erro de ter a esposa desleal. Mas a Bíblia aqui está dizendo para o homem ser leal e não ser desleal. Vamos ler outra vez, é um pedacinho bom que nós temos que aprender. Ele buscava uma semente de piedosos, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Não seja desleal, infiel para com aquela mulher, vai viver para com aquela mulher, porque Cristo vive para com esta igreja. Onde ela está? E estavam reunidos no mesmo lugar. Lá em Gênesis foi assim. Deus pegou, estava no mesmo lugar, estava em Adão, a igreja estava em Adão, que era mulher. A igreja estava em Cristo no Calvário, mesmo que ela caiu em Niceia. A igreja estava em Brana nos últimos dias. Aí Deus tirou esta igreja dali, no mesmo lugar. E agora a noiva no mesmo lugar. Deus está sustentando ela naquele lugar. Você não pode ter outro lugar. Por isso não podia ter outra mensagem além de William Branham. Não pode haver uma mensagem além desta que você escuta. E faz 12 anos que você está escutando, sabendo que esta é a realidade, onde você saiu como uma teofania ao lado deste ministério para falar a mesma coisa. Se fazemos diferente, então prova que somos desleais ao ministério. Somos desleais. A mulher se torna também desleal ao seu marido. O marido se torna desleal à sua mulher. Isto é o erro. E que cada um paga o preço. E se cada um paga o preço no natural e nos casamentos, você acha que não vai pagar o preço na fé? Cada um que é desleal, quando Deus te tira como uma teofania. Bom, se Deus te tirou como uma teofania, você fica ao lado. Você fica ao lado. Ao lado daquele Adão, ao lado daquele Jesus, ao lado daquele Brana, ao lado daquele ministério que abriu seus olhos. Você fica ao lado, porque você saiu com uma teofania. Agora, se não foi uma teofania, é uma teofania oposta, não é daquele, então você fará tudo contrário àquele ministério, aquele Adão, aquele Jesus, aquele Brana e aquela esposa hoje. Pai Celestial, te agradecemos por mais uma vez podermos alimentar a nossa alma com a sua palavra. Ajuda meus irmãos, porque eu quero posicionar a mim mesmo, Senhor. Eu quero saber onde eu estou, a teofania, de onde eu saí, Senhor. Eu sou agradecido por onde eu saí,
para estar ao lado desta mensagem, em nome do Senhor Jesus, mostrando estas realidades, esta verdade, e reunidos no mesmo lugar. Não há divisão, é no mesmo lugar, pois é um só corpo. Não pode ter uma parte da noiva num ministério e outra parte no outro ministério. É o mesmo ministério, é a mesma palavra, é a mesma mensagem. Não podemos estar em lugares diferentes, temos que estar reunidos, assentados no mesmo lugar. Ajuda-nos a entender essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sozinho foi que o Salvador sofreu lá no jardim, o amargo fel ali bebeu, sofreu, penou por mim. Tão só sofreu por mim, por ti, e foi pra nos salvar do mal. Ele padeceu, tão só. Rejeitarás tão grande amor, sei